Por que uma pessoa que ganha 15 mil pode viver mais apertado do que uma pessoa que ganha 5 mil? Eu sou o Fábio Moraes, gestor financeiro, e eu vou te explicar agora por que isso pode acontecer. Pensa comigo. Uma pessoa que ganha 5 mil, a resposta mais lógica é porque ela gasta menos do que ganha. E a pessoa que ganha 15 mil está mais apertada porque está no limite entre receitas e despesas. Então, entre o que ela ganha e o que ela gasta. Só que a história não é bem assim e não é tão simples. Isso todo mundo sabe e essa é uma conclusão fácil. Se eu perguntar para uma criança de 11 anos, ela vai responder porque isso é uma matemática simples. Mas a grande questão é descobrir o porquê que isso acontece para uma pessoa que ganha 15 mil, que é 3 vezes mais do que ganha uma pessoa de 5 mil. Então, depois de 24 anos de trabalho no mercado financeiro e nos últimos 5 acompanhando bem de perto várias pessoas com os mais diferentes tipos de orçamento, eu percebi que o que muda o jogo de verdade não é o quanto ganha, tá ligado ao quanto gasta, mas não é só isso. Tá ligado também a ter um objetivo bem claro. Porque as pessoas que têm um objetivo bem claro têm uma motivação necessária para conseguir fazer um orçamento e guardar dinheiro. Então essas pessoas, elas não vivem mais apertadas, elas vivem livres. Então uma pessoa que ganha 5 mil e tem um sonho, uma meta, um objetivo, ela vive livre, porque ela tem um orçamento que abastece a meta dela e ela gasta com liberdade o dinheiro que sobra. Isso não dá uma sensação de aperto. Você deve estar pensando que é muito simples só ter a meta para mudar o jogo, mas eu vou te provar que não é. Olha só, muitos brasileiros têm o sonho da casa própria para os mais diferentes tipos de renda. Quanto mais alta a renda, maior será o sonho da casa própria, mais caro, mas quanto menor a renda, menor será esse sonho da casa própria. As pessoas caminham em direção à casa própria. Isso vira uma meta, porque a casa própria sempre tem um significado. É a realização, é estar com os amigos, é o sentimento de família, de carinho, de união, é tudo de bom. Então tem algo que te move, um sentimento muito forte que faz tu ficar conectado com essa vontade de ter a casa própria. E muitas vezes é necessário recorrer a um financiamento para realizar esse sonho. Então, ou você tem um pouco do dinheiro e falta mais da metade, ou você tem apenas 20% do dinheiro e falta 80%, pouco importa. As pessoas recorrem a um financiamento para realizar o sonho da casa própria. E quando realizam esse sonho da casa própria, tem que pagar o financiamento. Isso vai demorar muitos anos. E esse financiamento, essa parcela, tem que caber no bolso, tem que caber no orçamento. Então as pessoas realizam um sonho, que é um desejo muito grande. Tem uma meta, que é um valor financeiro, de quanto será essa casa própria, que tem que se encaixar no orçamento. Eu não sei quantos por cento do orçamento essa casa própria será. Vai ser 10, 20, 30, 40, 50%, não sei. Mas ela tem que se encaixar no orçamento. E aí, então, vai ser possível pagar o financiamento, pagar o consórcio, pagar o investimento que te tornou realizado ou realizada. Então, é um grande sonho. Por que eu falei tudo isso da casa própria, que não tem aparentemente nada a ver com quem ganha 5 e quem ganha 15? As pessoas vão atrás dos sonhos. O sonho se transforma numa meta financeira. A meta financeira é desdobrada num plano de ação, que são os passos que você tem que seguir para conseguir atingir essa casa própria. E tem um valor que você vai ter que pagar ou investir mensalmente para chegar lá. Esse valor sai do seu orçamento. E esse valor representa um percentual de tudo que você ganha. Então,
Quem tem um sonho, uma meta e um objetivo, consegue encaixar isso num orçamento. Normalmente isso está entre 10% e 30% do orçamento para abastecer os sonhos. Então quem ganha 5 mil tem um sonho, tem uma meta que é um valor numérico grande. Então eu dei o exemplo da casa própria, mas podem ser vários outros exemplos. Uma viagem paradisíaca com toda a família, a tão famosa Disney, férias nas Ilhas Maldivas, conhecer a Grécia, sei lá, pode ser tanta coisa, mas tem um valor. Que isso vai ser transformado num objetivo de quanto tem que depositar, quanto tem que guardar, qual o valor que tem para iniciar, enquanto vai abastecer uma vez por ano esse sonho para que você consiga atingir mais rápido. Então essa pessoa de 5 mil, ela tem um sonho, uma meta e um objetivo. Encaixou isso no orçamento, então ela ganha X, e agora ela vai viver com 90% disso para abastecer esse sonho através de um investimento, que é a melhor maneira de abastecer os sonhos, porque os juros vão trabalhar a seu favor e não contra você. E os juros a seu favor representam mais rapidez, mais velocidade. Então essa pessoa de 5 mil, ela tem essa liberdade, porque ela sabe que depois que ela abasteceu o sonho, ela é livre. Ela é livre para gastar o dinheiro como quiser. Desde que respeite 3 regras básicas. Se paga, que se pagar esses 10, 20, 30, 40% que vai abastecer o sonho, paga todas as contas e nunca fica no vermelho. Agora vamos olhar o lado da pessoa que ganha 15 mil, que é 3 vezes mais, possivelmente não tem uma meta, não tem um sonho, não tem um objetivo. Então está vivendo no limite do orçamento, porque ela não está abastecendo nenhum sonho, nenhuma meta, nenhum objetivo. E se não está abastecendo um sonho, uma meta, um objetivo, está gastando em áreas que ela não sabe. O problema de viver apertado não é gastar aonde não sabe. É aquela despesa que você olha no extrato do Pix, no extrato da conta corrente ou do cartão de crédito e você pensa assim, poxa, onde é que foi isso mesmo? Esse é o problema real. O problema real não é o Netflix, que é maravilhoso para você relaxar ou com a sua família. O problema real não é uma janta maravilhosa em família, que é memorável e inesquecível. O problema real não é uma viagem, não é esse o problema real. O problema real é aquela lista de gastos que você não sabe no que foi gastado. Este é o problema real que faz quem ganha 15 mil viver apertado, não ter a meta e com isso ter gastos que são esquecidos. Que quando você olha, você não sabe onde foi gasto esse dinheiro. Isso é muito doido. E quando você tem um sonho, uma meta, objetivo, provavelmente esse mesmo dinheiro seria para abastecer esse sonho, meta e objetivo. E é esse o fio, é essa a linha que a gente tem que seguir, quer dizer, o fio da meada. Esse que você tem que seguir, é isso que você tem que lembrar e é isso que você tem que seguir. Porque é aí que muda o seu jogo. Então, 5 mil pode representar liberdade e 15 mil pode significar aperto, porque é a diferença entre quem tem um número na cabeça, uma representatividade no coração, que é o sonho, e sabe o que tem que fazer. Com isso, tem um orçamento que é 90-10, gasta 90%, economiza 10%, gasta 80%, economiza 20%, gasta 70%, economiza 30%. E com isso abastece um investimento que vai realizar o seu sonho. Quem ganha 5 mil tem uma meta, quem ganha 15 mil não tem uma meta. E é essa a grande diferença entre as pessoas, ter ou não ter uma meta. É só lembrar do exemplo da casa própria. Muitas pessoas compram uma casa própria com dinheiro que não tem, porque é um sonho realizado. Sonhar, ter uma meta, ter um objetivo, muda todos os jogos, todos, meu, seu, de qualquer pessoa, porque você vai fazer tudo o que é necessário para conseguir o que você quer. Porque tem um sentimento aí por trás, tem uma alegria aí por trás, tem uma felicidade. Quem ganha 15 mil e está apertado, não tem essa satisfação, por isso o sentimento de aperto,
porque não vê o dinheiro, não sabe aonde está indo e não enxerga a trilha da realização, que é a trilha que você segue quando vai cumprindo os pequenos objetivos. Imagina o seguinte, a pessoa que ganha 5 mil tem um objetivo de 10 anos. Deve ser muito triste tu olhar para um objetivo de 10 anos e fazer o primeiro depósito, né? 10 anos são 120 meses, você olha para frente e diz, agora só faltam 119. Isso é muito triste. Isso é muito triste. 119, perde a graça. Como é que faz, então? A gente quebra isso em objetivos menores de 3 em 3 meses. Então, a pessoa que ganha 5 mil, ela precisa depositar 3 meses. 3 meses para cumprir a primeira parte da meta. Mais 3 meses já não são 3, são 6, é um semestre. Mais 3 são 9, mais 3 são 12, passou um ano. Cumprimos o primeiro objetivo, realizar todos os depósitos no ano. Olha o sentimento de caminhar para frente, subir degraus. E a pessoa que ganha 15 mil e está apertada, não tem sentimento, porque ela não sabe qual é o caminho. E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Ela precisa de uma definição. É isso que eu faço aqui no programa de orientação financeira, porque você que ganha 15 mil, está apertado, não está perdido, está desorientado, porque você já tem uma capacidade muito boa de fazer dinheiro, só não sobra tempo para administrar o dinheiro, para desenhar uma meta, descobrir como atingir essa meta, descobrir se essa meta tem um significado relevante para você e para sua família, se ela é mensurável, se ela é atingível. Isso tudo eu ajudo no programa de orientação financeira. Eu te ajudo a enxergar o caminho, te orientar para onde é a saída. Você sabe aonde está, você faz 15 mil, você só não sabe a direção. Então, para você que ganha 15 mil, está apertado e quer viver como quem vive com 5 mil e está livre, basta uma orientação. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram. Eu vou falar muito mais sobre esses assuntos de metas, objetivos, orçamento, investimentos, para te orientar a atingir seus sonhos, metas e objetivos e nunca mais ter esse sentimento de viver apertado ou apertado, mas sim um sentimento de liberdade. Se inscreve e me segue. Até mais!